Olá a todos, boa noite. Estamos trazendo essa novidade para vocês, né, juntando aqui astrologia e xamanismo. E essa ideia surgiu já há algum tempo e acabou que nós decidimos então fazer, né, um movimento, trazendo aí para vocês a conexão da astrologia com o xamanismo. Flávia, é uma grande astróloga, que já está aí na caminhada há muito tempo, né? Já tem muita autoridade, décadas trabalhando com astrologia e também participando dos movimentos xamânicos, né, com as medicinas, e resolvemos nos unir aqui para trazer algo novo para vocês, para que todo mundo saiba olhar para o céu, esse espelho da Terra, para poder caminhar na Terra com firmeza, né, dando seus passos aí. Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávio, meu xará. Uma grande alegria ter essa live, falar sobre astrologia e xamanismo, já que são tradições ancestrais assim maravilhosas que quando combinadas também trazem muita oportunidade da gente se olhar, de aprofundar, né, nesse manifesto que a gente traz ao nascer. Então, estou muito agradecida com a oportunidade também. Né? Nós que agradecemos, né? Essa jornada toda tem nossos ancestrais aqui também, que estão aqui trazendo fortalecimento e permitindo que a gente possa vir a compartilhar o conhecimento. Sim. E por que que a gente resolveu fazer isso? Né? Tudo tem um porquê. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas só olham para a astrologia, né, e querem saber como é que funciona, querem ver o futuro, como é que vai ser, entender por que que Saturno está ali, por que que Netuno está não sei onde. E aí termina essa visão do mapa astral e a gente fica se perguntando: e agora? Como é que eu ando caminhando? Como que é isso? Vai dar eco. Eu tive aqui. Ao vivo é assim mesmo. Gente, é ao vivo, tem de É, tudo, inclusive os improvisos. vamos mudar aqui. Pronto. Aí, agora acabou o eco. É, como que é isso, Flávia, na astrologia? Está direcionando as pessoas para olhar para o céu e caminhar na Terra. Então, Flávio, a astrologia, ela é exatamente nasceu dessa observação do céu para guiar as pessoas, né? Primeiro como natureza, percebendo os movimentos da natureza, as estações, como funcionam. E aí, a partir disso, começou-se a correlacionar com a natureza humana, né? Com os temperamentos humanos, como nós funcionamos, como parte de tudo. Então, a astrologia, ela realmente, quando a gente está diante de um mapa astral, a gente está diante de um manifesto ao nascer, de uma tradução, digamos assim, de um código, de um mapeio de um código que a gente traz, com as influências da nossa personalidade, dessa individualidade que a gente veio desenvolver, com as belezas e com os desafios de existir. E é uma tradição muito antiga, milenar. A gente tem várias linhagens, né? A gente tem a astrologia mais clássica,
a gente tem a astrologia védica, cabalística, fenícia, mas de toda forma, todas essas linhagens são tradições de contemplação do céu para fazer essa correspondência entre céu e terra, porque uma das leis herméticas é exatamente essa, né? Assim em cima como embaixo. Então tem toda uma ressonância. É que a gente aqui na Terra, geralmente, nem pensa que estamos num planeta que faz parte de um sistema, que faz parte de outro sistema ainda maior. A gente nem para pensar na questão da vida, né? Como brota a vida aqui, se a Terra tivesse um pouquinho mais perto do Sol ou um pouquinho mais longe do Sol, não haveria vida na Terra. Então, a gente está tão desconectado dessa nossa essência divina, da origem da vida e de tudo, que a gente não percebe toda essa integração. Por isso que muitas vezes quando se fala em astrologia, ai, como assim? As pessoas não fazem esse link, mas é por conta dessa desconexão. E a astrologia ela resgata exatamente o antropocosmos, né? O homem que vem, que tem a origem em tudo que nasceu no nosso universo. Então é muito lindo, acho que traz essa essa sensação de pertencimento a algo maior, né? E também o reconhecimento de que existe uma inteligência divina que a tudo e todos conduz. Perfeito. E você, por que que você acha que a astrologia então combina tanto com o xamanismo? É porque, se a gente parar para analisar, os homens sempre olharam para as estrelas, né? Desde que a humanidade se viu aqui na Terra, diante da necessidade de se locomover, e através dessa observação dos astros, começou-se a ter ali a interpretação e o conhecimento do início das colheitas, do início das chuvas, principalmente da localização, né, onde eles estavam se encontrando ali. E esse guiar, né, ele tem um sentido muito profundo, que é o de não se perder. E desde o início a humanidade sempre quer dar um passo certo, sempre quer achar um caminho, né, nessa conexão. E aí a astrologia ela vem trazer toda uma interpretação para isso que a gente observa aqui da Terra, mas está longe do alcance das mãos, mas muito visíveis aos olhos. Então, povos indígenas, né, tanto do Caminho Vermelho quanto do Caminho Verde, vou colocar assim, né, da América do Sul e tudo, é muito crucial essa questão do tempo. Principalmente os maias, os incas, né, que se baseavam todo na astrologia e na astronomia também, ali para dar os seus passos. E, de certa forma, a astrologia veio como uma adaptação, né, que foi evoluindo através do tempo aí, dando esse direcionamento para além da colheita, além da direção, mas para o seu propósito de vida, para você entender sua caminhada nesse mundo, o que influencia o que, como que é regido isso. E ela traz também uma profunda conexão com os elementos da natureza, né, que é terra, fogo, ar e água. E também tem o fluido, o éter, né, que é um Sim. fluido. Como que é essa relação aí é muito... se a gente faz uma conexão. O homem sempre precisou de casa, né? A astrologia traz essas casas, mas não a casa física. Como é que são essas casas, Flávio? Então, as casas astrológicas, elas são exatamente, digamos assim, os assuntos terrenos. Porque como é que é o mapa, né? O mapa é como se fosse não, ele é o registro do céu, como diria Clarice Lispector, né? Desse instante já, na hora que a gente nasce. Então, é uma carta uranográfica, é uma carta celestial que respeita todas essas dinâmicas da órbita dos planetas e aonde eles estão no zodíaco. E aí é como se você pegasse assim, Flávio, essa foto do céu e
projetasse para a Terra, aonde aquela pessoa nasceu, o horário que ela nasceu, porque tem todo um cálculo geocêntrico de latitude, longitude. Então, quando você encaixa esse céu, que é um céu para todos nós, digamos assim, todos estamos embaixo desse mesmo céu, e você encaixa esse céu na Terra com essa personalização, né, com esse lugar exato, com esse instante exato do nascimento, você traz esse manifesto terreno para como o céu está composto, para essa dança celestial. E aí sim, o zodíaco ele é dividido em 12 casas, que são nada mais, nada menos do que as áreas da experiência humana, entende? Então, por exemplo, eu e você poderíamos nascer no mesmo dia e no mesmo horário. Um exemplo. Dependendo da cidade que você nasce e da cidade que eu vou nascer, o encaixe desse céu ele vai mudar. Então, os planetas que ficariam na minha casa um, de repente para você fica na casa 2. O pessoal que está lá do outro lado do mundo vai ter um encaixe desse céu na Terra diferente por conta dessa localização. E isso muda tudo, porque aonde esses planetas caem, eles falam das prioridades da vida, quais áreas a gente nasceu para desenvolver, para aprender sobre a forma que a gente manifesta essas forças planetárias modifica-se completamente de acordo com o posicionamento desses planetas pelas casas astrológicas. É como se as casas fossem o cenário dos acontecimentos, né, e dos nossos interesses de vida. Perfeito. Você é leonino, né, Flávio? Sou leonino, Muito né? bom. Um leonino, né, um sol em leão, já fala de cara, sem nem olhar o seu mapa, mas já fala de alguém que traz esse instinto de liderança, esse instinto de inspirar pessoas, traz uma guiança, sabe? Das pessoas olharem para você, a sua trajetória, a sua vida e se inspirarem na sua jornada, assim como essa posição de autoridade de falar dos assuntos que você desenvolve maestria, né? Então, isso sem olhar o mapa, fala de um caminho de você reconhecer e desenvolver, né? De você ser uma estrela, né? Brilhante na luz uma estrela brilhante iluminando a vida das pessoas. E aí, a depender de onde esse Sol está no mapa, de qual casa astrológica, já fala mais dessa área a ser iluminada para o mundo e para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. E aí a gente percebe como que tem essa conexão, céu e terra, né? O que isso traz? Traz um direcionamento para que eu me conheça, saiba do meu potencial, mas também não só do meu lado bonzinho, vou falar assim, né? Mas também daquilo que eu preciso olhar em mim, que eu preciso mudar, os passos que eu preciso dar na minha vida. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo astrologia como se fosse uma adivinhação, né? Vai resolver todos os meus problemas, vai me mostrar o que está vindo, mas eu costumo falar que o céu é o mapa, mas o mapa não é o caminho, né? No mapa a gente olha linhas retas, vou colocar assim, mas aqui no caminho tem penhasco, tem montanha, tem curva. E o interessante de você saber a interpretação dessa simbologia da astrologia é o que vai permitir com que você realmente traga a sua significância para essa caminhada que você precisa trilhar aqui na Terra. Com É certeza, isso. é a descoberta da natureza íntima. Isso. E aí que vem essa conexão, né, de que o que está lá em cima é o mesmo está aqui embaixo. Mas são momentos muito cruciais. E quando eu tenho essa noção, né, essa visão, eu sei exatamente como contornar os obstáculos, como superar determinadas coisas, a hora de dar um passinho, a hora que não dá.
E é muito assim, dentro, né, da visão indígena, da visão xamânica, esse cuidado no você andar na terra, né? Porque a gente tem até dizer assim, indígena não entra na mata correndo. Você dá um passo, espera reverberar, depois dá outro passo. E isso é uma sabedoria ancestral. E quando você tem essa conexão, né, você vê isso dentro de um mapa, você vai andar com cautela, com serenidade, com cuidado, para que você cumpra seus objetivos. Então a gente sempre traz, né? A gente estava conversando que o mapa ele não é apenas um gráfico que está ali, né? Mas ele é um mapa de território da alma. E que esses elementos, né, são a cola, o que une o microcosmo com o macrocosmo, né, nós com os astros. E é através dessa força, né, por exemplo, do fogo, né, representado pelo sol, que é o mesmo representado pela fogueira, de onde traz essa vida, traz a a proteção, né? Porque também o fogo brilha à noite, não é só de dia, Sim. né? A gente olha para a noite, mas o sol não apagou, o sol está lá, ele continua ainda reverberando energeticamente. Como que me perguntaram, por que que cada casa tem um elemento? Uma casa tem o elemento terra, uma casa tem o elemento fogo, outra tem o ar. Então, os elementos, eles são assim, os guardiões do caminho, digamos, né? Porque os elementos, eles nasceram das propriedades, digamos assim, primordiais de tudo que existe, né? Como quente, seco, úmido, enfim. Então, eles dão o ritmo da nossa natureza. Tudo, né, na natureza, se você for olhar, é permeado por esses elementos. As casas, elas têm correspondência com os elementos. Então, funciona assim. A gente tem a correspondência, digamos, natural, por exemplo. A casa um, que é a casa do nosso ascendente, quando a gente entra no mundo, como o mundo nos enxerga, como a gente inicia as coisas, como as pessoas nos veem, ela tem correspondência com o elemento fogo, porque tem correspondência com o signo de Áries, né? Então, na verdade, isso é como se fosse assim uma relação natural do zodíaco. Entretanto, cada mapa ele é único. Então, por exemplo, o meu ascendente, né, o início da minha casa um é Touro. Então, no meu caso, a minha casa um, né, ela tem correspondência com um signo de terra. Então, o meu jeito de funcionar é diferente do seu jeito de funcionar, que tem um ascendente em Leão, que é um signo de fogo. E aí, todas essas variáveis que vão dando essa individualidade, essa exclusividade, esse jeitinho único de cada um. Fora isso, a gente desenvolve essas habilidades de acordo com as nossas relações, com o ambiente que a gente convive, com a cultura, né? Com todos esses fatores externos. Mas a gente traz um jeito, é como se fosse assim, um filtro, a maneira que cada um interage com o mundo. Então, o meu jeito de interagir com a vida diante de uma mesma cena, de um mesmo estímulo, é diferente do seu, porque o seu filtro, como se fosse assim, a lente que você tem aqui diante dos olhos é uma e a minha é outra. E é assim que funciona. Então, cada casa tem uma correspondência, ela tem uma modalidade também, mas essas informações do nascimento de cada um vão personalizando toda essa interpretação. Mas quem fica implicando com o signo do outro, é bom saber o seguinte: dentro do nosso mapa natal tem todos os signos, né? Ou seja, e todos os elementos também. A diferença é só a posição. E é lógico que o luminar, o Sol, tem uma preponderância, a gente tem o ascendente, a Lua, mas o zodíaco ele é formado por esses signos, então em alguma parte do mapa
da gente, né? A gente vai ter aquele signo. Por exemplo, você que é leão, eu tenho leão. Enquanto você tem no seu ascendente, como você se apresenta para o mundo, como você chama atenção, como as pessoas te veem, eu tenho leão na minha casa 5, que tem a ver com a minha obra-prima, com filhos e com a minha criança, entende? Então, isso vai dar toda uma interpretação de como eu vim colher tesouros nessa vida e também dos desafios que eu trago, né? Então, tem isso, assim. É muito lindo. A astrologia, Flávio, acho que foi assim. Acho que o primeiro portal que a gente atravessa é quando nasce, né? No caso das mulheres, né? Dos homens também. Mas no meu caso, o segundo portal foi a maternidade, porque é algo assim muito profundo que a gente precisa. A gente se reconhece muito na maternidade, os desafios e belezas, diante do outro que a gente se reconhece sempre, mas um filho desafia, eu acho que mais. E a astrologia foi um grande portal na minha vida, assim, de autoconhecimento, de pertencimento, de conexão com o divino, porque eu vivi muitos anos a astrologia antes de virar astróloga, né? Então é algo que muda a nossa relação com a vida. E agora esse novo portal é o xamanismo, que já tem anos, eu colhendo as bênçãos dessa tradição na minha vida e tendo muita cura, muita transformação. Então, assim, tanto a astrologia quanto o xamanismo foram as tradições que me levaram mais profundamente dentro de mim e possibilitaram eu olhar realmente as minhas belezas, mas, sobretudo, as minhas sombras, as minhas dificuldades, os meus medos, as questões que travam a minha existência. Por isso que é muito grandioso a gente abrir espaço para essas tradições, né? Porque elas são milenares e elas têm muito a nos ensinar realmente. Tem muita profundidade, é algo muito extraordinário. Isso é bacana porque reporta muito, né? No xamanismo tem uma expressão que fala assim: nós todos somos um. Aí um pajé uma vez falou para mim, mas a caminhada é individual. Não esqueça Total. disso. E assim como a astrologia também. Às vezes a gente vê, né, as previsões do signo do dia, mas aquilo é muito geralzão. Super. E tem pessoas que levam ao pé da letra aquilo. Não que no meu signo deu isso, né? Mas isso para quantos milhões de pessoas? Quantos É, milhões de indivíduos que estão aqui, né? E esses elementos das casas na astrologia, por exemplo, a Terra para a gente, ela é conexão com o corpo, com a ancestralidade, representa ali o reino mineral, o reino vegetal, né? É um elemento que traz aterramento, que transmuta, porque muitas vezes a gente acha, vou botar no fogo para queimar, e acabou. Não, né? Então, assim como esses elementos se conectam aqui nessa esfera terrena, por exemplo, você queima no fogo, vira ar, o fogo está em conexão com a terra, né? Então, tudo isso vai se juntando ali. E é muito bacana porque às vezes quem é da casa de terra, né, fala, não, tem que ser firme o tempo todo. Já ouvi o povo falando isso, né? Não, a terra também transmuta, né? Então a gente tem várias práticas, por exemplo, quando eu estou caminhando descalço, eu estou trabalhando a minha energia ali, eu estou em contato com o todo. É até a palavra humildade, ela vem do ato de pisar na terra descalço, né? Porque quando você toca a terra, demais. você está em conexão com todo mundo. Ai, O é que muito que, lindo, muito lindo. que diferencia assim essas casas, esses elementos na astrologia, né? Terra, ar, fogo, água, né? Como que é o comportamento de cada indivíduo dentro dessa conexão? Porque para a gente as conexões são várias, né? Então, por exemplo, o ar, no xamanismo, dentro do indigenismo, né? Ele é o sopro da vida, é o reino dos ventos, é o que traz a intuição, traz a visão, né? Tanto que essa conexão com o elemento, por exemplo, numa caça, você nunca vai estar
caçando com o vento a seu favor, né? E a caça lá na frente, porque o cheiro vai para lá. Então tem toda uma conexão assim. Como que é isso dentro da astrologia? Então, o primeiro elemento, seguindo, digamos assim, né, o ritmo do zodíaco, o primeiro elemento, fogo, né, tem a ver com essa chama da vida, com a espiritualidade, com um temperamento que está muito ligado do guerreiro, a vencer os próprios desafios, a coragem, também a conexão divina, digamos assim, a busca de uma visão maior. Os signos de fogo, Áries, Leão, ó, você está dentro, e Sagitário. Então, cada signo desse tem uma particularidade, mas todos têm em comum isso. São pessoas que, de alguma forma, têm um senso de autorrealização muito grande, precisam ser apaixonados por aquilo que fazem, estão sempre dando um passo adiante, se colocando à prova. Se vê alguma coisa ali, não vai olhar daqui para decidir, vai lá experimentar, saborear, é, e são muito destemidos, sabe? São capazes de abandonar carreiras, né? É, coisas muito sólidas, estruturas muito sólidas, por esse ímpeto de ser um buscador, né? Um buscador de realizações. Eu acho que o cuidado do fogo é não ser assim prematuro nas coisas, sabe? De repente ser impulsivo também, ou falar sem pensar, ou não medir os passos. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Uma pessoa com muito fogo no mapa pode ser extremamente precipitado, por exemplo, mas alguém com pouco fogo, ao contrário, pode ter muitos medos, né? Recear colocar a energia em movimento ou ter pouca vitalidade. E fogo também é um elemento de muita vitalidade, assim, de vigor, sabe? De colocar o corpo numa energia de produção. Já o elemento terra, que que tem a ver assim muito com esse sentido da terra, com essa estrutura da terra. Então são pessoas que nasceram para manifestar, para dar forma às coisas. Geralmente tem uma relação melhor com o tempo, porque a relação com o tempo vem dessa maturidade de saber que você vai plantar uma semente hoje e que não é amanhã que essa árvore vai estar de pé, que tem todo um tempo dela aprofundar as raízes, de se desenvolver. Então são pessoas que têm uma conexão muito forte assim com o trabalho, com o produzir, são mais práticas. É lógico, Flávio, que eu estou falando aqui num nível arquetípico, porque todo mundo vai ter, e até na nossa imersão as pessoas vão receber essa informação. Todo mundo tem uma proporção dos elementos. Tem pessoas que têm os elementos mais equilibrados, os quatro. E tem pessoas que têm uma ênfase num elemento e uma deficiência em outro, mas tem meios de você, por meio exatamente do autoconhecimento, equilibrar essas forças. Porque não adianta, por exemplo, você compreender o tempo das coisas, saber passo a passo aonde você quer chegar, se você não tiver o fogo para te motivar, para te fazer sair do seu lugar de acomodação e ir adiante, entende? Então todo mundo vai ter proporções desses elementos. Na imersão a gente vai revelar isso e vai trabalhar dinâmicas para as pessoas olharem para cada força dessa, né? Só para ficar claro, para ninguém achar assim, ah, eu sou virginiano, um signo de terra, então eu sou assim. Não. O olhar deriva de várias circunstâncias no mapa, vários detalhes, mas arquetipicamente tem essa função, mas que vai ter toda uma combinação dentro daquilo que a gente traz ao nascer, né? Então a Terra tem isso, que eu acho muito bonito, assim, eu acho que pessoas com uma força de terra, para eles é mais fácil, talvez, pisar na terra, essa questão da humildade, digamos assim, mas também se for um excesso, pode virar um workaholic, por exemplo, a pessoa que só pensa em trabalhar, só pensa em acumular. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Touro, por exemplo,
Se for um excesso de terra com ênfase em touro, de repente a pessoa quer acumular, acumular, acumular para se sentir protegido da vida. Então veja que tudo tem o lado positivo, mas também o lado sombra. E a gente, ao longo da vida, às vezes a sombra sobe, depois o lado luminoso sobe, e assim a gente vai trabalhando quase que artesanalmente, né, com essas forças em nós, né? Ah, então, eu falei dos dois, ó, o signo de ar, que você falou que tem a ver com os ventos, né? Essa parte do sopro, você aplicou aí o seu rapé, que é uma medicina maravilhosa. Essa parte do ar, eu acho que tem a ver com o vento, sim, mas é o vento do conhecimento, o vento das trocas, né? Ninguém segura o vento ele é etéreo, ninguém aprisiona o vento. Então, pessoas com ênfase de vento, né, de ar, digamos assim, eu sou uma dessas pessoas. Nasceram para gerar conexões para o mundo, né? Aproximar a demanda da oferta, trazer soluções, conectar pessoas, conciliar, agregar, né? Estar dentro de grupos. Então tem essa beleza de são pessoas que também buscam muita liberdade na vida, a troca com o outro é muito importante. Então tem isso, algo que permeia tudo, como os ventos, né, que não distinguem ninguém. E os signos de ar, então, Gêmeos, Libra e Aquário. Cada um vai ter a sua personalização, mas isso que permeia em comum. E por último, os signos de água são signos que têm a ver com o cuidado, também com esse desenvolvimento de habilidades como a empatia, essa questão de se aprofundar nas questões mais assim, mais íntimas do ser. Podem ser pessoas que tenham também uma conexão muito grande com a ancestralidade, representar as suas etnias, as suas origens, ou uma dedicação maior à família, algumas missões que envolvem mais a família, e também pessoas que de repente podem ter mais questões assim de algumas heranças que trazem da sua ancestralidade. De repente é mais difícil olhar para algumas dores, isso pode ficar mais num nível inconsciente ou nebuloso. Então, os signos de água, isso muito assim resumidamente, né, gente? Os signos de água são Câncer, Escorpião, né, que é super famoso na internet, tem vários memes e mitos, mas que a gente tem muito a aprender com o signo de Escorpião, porque tem muita profundidade, né? Traz um poder de cura muito grande também, né? Então, geralmente não são pessoas superficiais, mas que podem ter polaridades mais extremas, mas o poder de Escorpião no nosso mapa vai sempre mostrar um ponto que vai viver grandes transformações na vida. E Peixes é o terceiro signo de água. Essa pergunta foi crucial, só para a gente trazer assim, como é que tudo se conecta, né? Tanto que, além, né, desses elementos, nós temos aí os animais que são representados dentro da astrologia. E no meio xamânico, o animal de poder é aquela força interior que vai te auxiliar nos momentos mais difíceis. É no momento em que você precisa ter uma compreensão melhor de situações, né, de seus atos, suas ações. Por que que na astrologia a gente tem esses animais? Ah, porque cada animal ele está ali representando uma fase, digamos assim, da natureza, né? São arquétipos, né? Então, e tem a ver com o próprio comportamento do signo. Por exemplo, Capricórnio, ele é representado por uma cabra, né? Você vai ver a cabra ela vai subir, né, uma montanha, uma escaladora assim surreal. Pode ser uma montanha extremamente íngreme, a cabra vai de passo em passo, você não sabe nem como ela se equilibra, mas ela sobe, sobe
até chegar no topo da montanha. Então, o que que esse animal arquetipicamente nos ensina e que traduz completamente o signo de Capricórnio? Exatamente atravessar o tempo com serenidade, com sabedoria, com maturidade, porque se você souber dar um passo por vez, mantendo a disciplina, você consegue alcançar o topo da montanha, que é assim a maior autoridade, digamos assim, né? Então, cada animal ali do zodíaco, ele vai representar arquetipicamente aquele signo, mas aquilo não nasceu à revelia, nasceu de uma observação do comportamento, né, da natureza, das estações, do ápice de uma estação, daquele momento que a estação se firma e depois quando essa estação está indo embora. Aí eu tenho uma dúvida para você sobre os animais de poder. Eu já ouvi falar que a gente tem um animal de poder, mas que a gente também tem um totem. Isso é verdade ou a gente tem um animal só? O de frente, né? A gente tem um de frente e os outros assim que estão na retaguarda. Como é que funciona isso? A questão do animal de poder, né? Ela veio muito das origens do Caminho Vermelho, são os indígenas americanos da América do Norte. Envolve ali também parte do Canadá, aquela região toda. E eles vêm trazer a força que você precisa em determinado momento da vida ou então em uma determinada estação, né? Então eles pegavam aquele animal de poder como um arquetipo para te fortalecer. E a função maior ali era ou promover a cura, né? Podia ser cura da saúde. Hoje a gente vê muito na vida moderna a cura de traumas, né? Definir um processo de vida que você precisa passar e trazer um alinhamento com esse propósito de vida que nós temos e com a natureza. E aí diverge muito de uma etnia para outra, né? Hum, Então, nós temos vários animais de poder aí, como o gavião, tem uns que é o tucano, a borboleta, né? Eu tenho uma formiga. qual é o seu de frente, assim, o seu principal? Meu animal de poder de frente é o cavalo, Ah, tá. né? E esse animal é o que ele me traz um direcionamento, o que me facilita romper algumas barreiras, mas também é o animal que me para quando eu preciso, porque o Hum, cavalo ele é muito sensitivo, né? A gente costuma falar, principalmente no caminho vermelho, que quando você se conecta com o cavalo, o seu coração passa a pulsar na mesma frequência do coração dele. E ele sabe reconhecer as pessoas, né, que se aproximam dele. Então, é um ai, que animal lindo. assim, que tem um instinto muito formidável. É um animal que ele segue, ele não para, né? Só vai parar se realmente aqui não dá mais. O meu segundo animal de poder é a jiboia, né? A gente faz, né, na imersão, a gente vai fazer esse resgate do animal de poder, né? Essa conexão. Então, a jiboia é um animal sagrado no meio indígena, principalmente, né, os indígenas brasileiros, gente aqui, porque é um animal de cura. E para muitas etnias é um animal que trouxe a vida. E também é um animal que dá um movimento à vida, principalmente depois, por exemplo, das consagrações da medicina, né, em muitas mirações, é muito comum você ver a jiboia, E também porque traz a sabedoria do ventre da terra, né? para nós a jiboia ela é a medicina, né? A ayahuasca é a jiboia, né? Então várias etnias cultuam e reverenciam esse animal. O meu terceiro animal de poder é o beija-flor, que é um animal fantástico, né? Que também representa a cura, mas não só a cura física. Ele vai para a cura da alma, cura espiritual. Então ele sempre fala que o beija-flor trabalha no mundo espiritual. E é um animal que ele não é predador. Então, o beija-flor, quando ele precisa, ele sobrevoa a mata, ele tem um propósito bem definido, ele entra lá
coleta só o que ele precisa e sai. E também é um movimento, mas não aquele movimento brusco, né? Porque você observa o beija-flor, ele é suave, parece que ele está Sim. parado no ar, né? Então é aquele que sabe se movimentar estando parado. É quando eu tenho uma situação na minha vida que eu preciso olhar com muita cautela, aí eu paro, mas o movimento continua, né? Porque você vai em busca de uma solução ali. É o silenciar-se. E aí, uma vez, numa indução para ver o outro animal de poder, foi muito engraçado que todo mundo estava vendo onça, urso, né, lobo. E aí, na hora que o xamã virou para mim e falou assim: o seu? Foi ser uma formiga. Aí todo mundo riu, né? Aí eu falei para eles aí, ele falou assim: vocês estão rindo? Senta no formigueiro para vocês verem. E vocês ficam lá, né? Isso é uma brincadeira que ele fez, mas é um animal assim que sabe viver em grupo, é um Ensina animal que sobre paciência, eu acho também, não é? sabe seguir regras e elas se protegem, né? Protegem a si mesmo, protege o formigueiro ali. É um animal com muita força. Então é aquele animal que poder romper as barreiras para você e porque a formiga ela vai para onde ela quiser, né? Se ela precisar voar, ela se solta de uma árvore e deixa aí, né? E vai Sim. para outro lugar. Então, esses animais, Como eles é que a também gente representam descobre, Flávio, muito. esses animais? Eu sei o meu, a onça, e eu sei que tem a libélula, mas não sei o totem todo. Mas como é que as pessoas podem descobrir? Tem que ser ir numa cerimônia xamânica, né? Tem. Aí tem que ir uma cerimônia nessa imersão que nós vamos fazer, né? Nós vamos ter muito as dinâmicas voltadas para essa conexão com os elementos. Vamos ter também as dinâmicas voltadas para você se conectar com o seu animal de poder, e Uhum, isso faz um grande diferencial na sua caminhada de vida, né? Porque no momento exato que você precisar, você se conecta com a energia desse animal. Porque assim, hoje a ciência já comprova que nós somos energias e nós somos conectados. Então, muito antigamente não tinha como explicar alguma coisa, aí, né, nós indígenas falamos assim, é espírito. Então, tem o espírito da planta, tem o espírito da água, tem o espírito do animal, da pedra, né, tem o espírito da medicina, né, fala assim, consegui a medicina, mas eu não sei o que que é isso. É o espírito da medicina, que vai fazer como mudar a sua vida, né? Então, esses animais de poder, eles se dividem em quatro. Então, é aquele que vai ser o seu mestre, né? Aquele que vai te ajudar a ter discernimento das coisas na vida. E quando a pessoa faz essa indução e ela toma ciência, ela vê que ela se autocura, que ela consegue aprender. Tanto que no meio indígena a gente nunca fala assim, eu vou te ensinar uma coisa. Não, eu vou compartilhar com você um conhecimento. Porque todo esse conhecimento vem da terra. Então nós aprendemos com os animais, nós aprendemos com os elementos da terra, nós aprendemos com o vento, olhando as estrelas. E as medicinas também, né, vêm dentro desse contexto. Porque toda a lenda indígena, as medicinas surgiram do corpo do homem, mas em conexão com a terra, em conexão com esses elementos. E aí, lá na imersão, a gente vai dar uma aprofundada, né, nesses animais de poder, quem é o primeiro de frente, quem é o segundo, o conselheiro, né, aquele que te traz de movimento, aquele que está ali para te parar, que é para te dar força. E é muito bacana, porque é algo que a gente vai ver, até pesquisa na internet, que o animal de poder é isso, o gavião faz isso, né? A águia. E
Tem gente, por exemplo, que o animal de poder é um tatu, é um jabuti. E aí você observa como que como que determinados animais, eles definem a sua posição na vida. Então, por exemplo, quem é o jabuti é aquela pessoa que, quando explode uma situação na frente dela, ela se recolhe, ela se silencia, né? Fica ali esperando o perigo passar, e Parece com o aí, quando signo o de perigo passar, câncer. ela sai. Oi? Parece com o signo de câncer, o canceriano, o Isso. arquétipo, né? Fala exatamente disso. Né? E já tem os animais, por exemplo, quem tem a onça, nossa, né? A onça, ela é um animal muito inteligente. É uma pessoa que tem astúcia, é uma pessoa muito observadora, que não dá um passo em falso, não consegue, né, pisar num terreno em que ela não esteja totalmente segura. E quando tem que resolver alguma coisa, a onça vai lá e resolve, não manda recado. Vai Eita, eu sou silenciosamente onça, hein? e dá o bote, como a gente fala, né? Então, cada um tem a sua função ali. Agora, o bacana é que nessa dinâmica que a gente faz, nessa conexão, a pessoa acaba conversando com esse animal de poder. Ela se vê naquele animal. E é essa força que ela traz para poder andar na vida. Ai, que maravilha. E na imersão, as pessoas que não sabem, imersão, ó, lembrando, imersão dia 6 de junho, sábado que vem, vai ser lá no Aras, Rosa dos Ventos, em Rio das Ostras. Inclusive, seu animal de poder vai amar ir pro Aras, né, Flávio? Vai. Então, um lugar lindo, a gente hoje foi lá e tudo, dar uma olhadinha para ajustar uns detalhes, uma energia maravilhosa. A Aline é anfitriã. Então, um lugar em meio à natureza. E aí a gente vai fazer dinâmicas ao longo do dia, com esse cruzamento entre astrologia e xamanismo. E à noite nós vamos ter a consagração das medicinas da floresta. E aí, dentro desse período da consagração, né, dessa imersão em si mesmo, existem conduções para que a gente aproveite esse despertar que a medicina nos traz, e dentre os quais haverá essa do animal de poder. Por isso que a gente está conversando um pouco sobre isso, pra vocês terem ideia do que a gente pode colher de conhecimento, né, e de ancoramento dentro de uma cerimônia ancestral, né? Sim. E além disso, né, a gente vai ter ali um momento com as medicinas, e aí todo mundo fica assim, ah, mas vai ter medicina, né? Aí tem um monte de gente que tem medo, Sim, e muitas mensagens de medo eu recebo. ai, ai. E como a gente vai começar, né, trazendo toda essa concepção do mapa astral, a gente vai aprender sobre esses elementos, sobre animal de poder. E aí nós temos um outro elemento que não é tão falado, né, que hoje a ciência dá o nome de éter, Sim. né? Fala assim, nossa, é o éter, né? Aí todo Que mundo é o fala, único gente, o que que é o elemento que todo éter? mundo tem na mesma proporção, hein, Flávio? Isso, nem todo mundo tem. Então, o que que é o éter? O éter é o que vai dar a fluidez, vai fazer a conexão, né, desses elementos da Terra com o seu espiritual. Mas não é um espiritual de religião, como muita gente acha, né? Que fala assim, ah, mas tem alguma coisa a ver com religião? Não, não tem, né? Não tem nada a ver, porque a medicina, para nós, é professora, né? Uma medicina que eu tenho muito respeito e já tem agora um estudo científico em cima dessa medicina, de tanto que ela foi divulgada e falada. Então, ela é como se fosse a mágica,
né, daquilo que você recebe do céu para você poder caminhar aqui na Terra. Então, é o nosso combustível facilitador dessa travessia nossa. Então, medicina, para que que nós vamos fazer? Primeiro que essa consagração ela é um pouco diferente de uma cerimônia xamânica, né? Porque a ayahuasca ela não é alucinógena, ela não vai te levar para Nárnia, não vai te levar para o astral, né? Ela, pelo contrário, é uma medicina que vai fazer você se olhar por dentro. Ela vai lá colocar dessa forma lá no seu inconsciente buscar aquilo que te bloqueia de você andar na vida. Seja uma cura, seja uma força, seja um conselho, né? Então, quando você consagra a ayahuasca, ela não vai colocar nada dentro de você. Ela só vai potencializar aquilo que você já tem. Então, ela vai aumentar o seu nível de DMT, dimetiltriptamina, vai fazer com que o seu cérebro funcione as quatro partes ao mesmo tempo e vai trazer uma expansão de sentidos. Olfato, visão, audição, tato, né, até paladar. E né, quando você está nesse estado alternado de consciência, né, o pessoal fala alterado, eu falo que é alternado, porque a gente sai do nível aqui e vai para um outro aqui. Aí as pessoas falam assim, será que eu vou e vou voltar? Gente, não existe isso de não voltar. Não tem, né? Porque a medicina, quando a gente é preparado para trabalhar com essa medicina, eu levei 30 anos de estudo com a medicina, né? Foi até pelo Tucanhão, o Taita, que é um chibibo, já até ancestralizou. Eu fui o último que ele preparou. Ele ancestralizou com 102 anos de idade. Nossa. Nossa, senhorzinho, mas se olhava para ele, isso dava 70, né? Muito Ah, vigor, tudo. Então, quando você é preparado para trabalhar com ela, não é só ir lá aprender a fazer medicina e botar no copinho e dar para a pessoa. Você aprende a se conectar, primeiro com você. E aí, cada etnia tem o seu método de preparo, né? Tem as dietas que a gente fala. E essas dietas não são para você sofrer, mas primeiro para você aprender a se conectar. Porque você começa a fazer um estudo com a medicina, e quando você é preparado para ser o pajé, né, o curador, sua família vai ficar doente, você vai ficar doente. Ah, mas fala assim, isso é castigo? Não, não existe nada de castigo, né, dentro do indigenismo, dentro do xamanismo. O que existe é aprendizado. É para você aprender a se conectar e trazer a cura que aquela pessoa precisa. Então, essa medicina, ela não veio para machucar ninguém nem para bater em ninguém, que às vezes a pessoa fala, nossa, vomitei pra caramba, passei mal, né? Não, gente, ninguém passou mal, você só colocou para fora aquilo que estava ruim dentro de você. Aí a gente fala, tem que ter uma intenção. Hoje mesmo eu vi na moça falando assim, não, medicina não precisa de intenção, você só... Não, não é bem assim, né? Você tem que colocar uma intenção, porque o seu eu sagrado tem que saber o que que você quer, olhar para dentro de você. Aí tem gente que fala assim, eu vou pensar no meu financeiro, eu estou tão ruim. Gente, não pensa no financeiro. Eu vou consagrar aqui na intenção de uma cura para minha mãe. Não, a cura é sua, né? Então, essa medicina, quando ela aumenta esse nível de DMT no organismo, ela vai te levar para esse estado alternado, onde você vai poder se ouvir, onde você vai poder pedir um conselho, né? Tem pessoas que se veem como se tivessem dado um passo à frente e conversam com elas mesmas, e ali elas conseguem olhar para situações que levaram anos na terapia, trabalhando, é isso que eu acho mas, mais incrível. mas a pessoa tem que ter permissão, ela tem que se permitir para que ela possa alcançar isso. E a medicina é um estudo, então você vai consagrando
você vai curando coisas dentro de você. Você consegue ganhar força para olhar para traumas que você não tinha coragem de ver e outros que você até desconhecia. Então a gente fala assim, a pessoa vive ansiosa. Ah, aquela pessoa ansiosa. Toma medicamento para ansiedade, mas a ansiedade ela é física. Da onde que vem isso? Muitas pessoas falam, não, tem que ir lá na raiz do problema. Mas se tem uma raiz, tem uma semente. Então a gente precisa ir buscar essa semente. Onde que está isso? E você só vai conseguir isso dentro, né, de algo, vou colocar assim, de uma cerimônia, falando da nossa, do nosso movimento, que vai te expandir esse estado e você vai poder se ver, se olhar e conversar. Então, assim, a ayahuasca é enteógeno. Ela vai levar você para dentro. O enteógeno é o Deus que está dentro de você. E a cura de dentro para fora. Então, muita gente às vezes vem e fala assim: não, vou consagrar a medicina e vou para o astral, vou para o espiritual. Não é, gente, está aqui. Né? E essa imersão vai possibilitar isso, de você levar a pessoa a se olhar. Por isso que vai ter todo esse trabalho de dinâmicas antes, né? Para ir dando significado àquilo que não consegue ver, trazer conexão com a Terra, trazer conexão com esse espiritual, que é onde entra aquele elemento éter, né, que faz essa fluidez, faz essa Sim, conexão. E quem tem medo não precisa ter medo, né? 30 anos aí, já vai para 40 já de trabalho com essa medicina, eu, eu nunca vi uma pessoa nas nossas cerimônias, né, irem e não voltarem, ou ficarem abertos, como fala, ah, estou aberto, estou ouvindo voz, estou vendo tudo. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente foi preparado para isso. Assim como se uma pessoa chegar para mim e falar assim, vem fazer um mapa astral. Aí você tem, começou há quanto tempo? Ah, tem 2 semanas. Vai ser diferente do que fazer com você, por exemplo, que tem décadas estudando isso. Né? As percepções mudam. E a nossa pessoa vai mudando também. Consagra a primeira, segunda, terceira. Nenhum processo vai ser igual ao outro. Vai ser sim, é totalmente verdade. diferente. Então, Isso é uma... incrível, né, Flávio? Porque assim, nunca se repete aquele instante. É lógico que a gente sabe que a gente é diferente, né? Tem aquela frase que eu acho linda, que quando você mergulha no rio novamente, nem as águas são o mesmo, tampouco o rio. Mas isso é incrível. Primeiro, o que eu acho, né, incrível, nunca se repete. Segundo, que a medicina ela é tão sábia, tão divina, que ela sabe o que a gente precisa receber de desenvolvimento, o que a gente precisa acessar, trabalhar e limpar cada vez. Então, essa inteligência divina é muito surpreendente, que depois a gente vai fazendo a conexão, vai entendendo, né? O porquê que de repente eu coloquei essa intenção, mas me veio um outro direcionamento, porque é aquilo que na verdade a gente mais precisa receber. Então é muito incrível. E realmente, eu já participo com você há muitos anos e eu sinto muita força na sua jornada. Os rezos ancoram muito também a cerimônia, né? E as pessoas podem ficar tranquilas porque estão em segurança, realmente por alguém que viveu todos os processos, né, todos os passos para chegar até aqui. É diferente de quem se encanta e daqui a alguns meses já está fazendo cerimônia, não tem ideia da seriedade e dos problemas em não ser preparado, né? Porque aí sim pode dar PT, hein, gente? PT em outra coisa, não é política, não. Ai, gente. O BO pode ser grande, tem que ter, saber muito da procedência, realmente. Eu costumo falar, né, que já que as estrelas são no mapa e a Terra é o caminho, a medicina ela é o combustível que vai te dar força, né, ou vai facilitar essa travessia que você precisa. Mas também é algo que
Muita gente fala, vai me curar agora de tudo. Não, gente, não é mágica, não, tá? Não é mágica, não é assim. É, Né? Tem exatamente. O pessoas pessoal que também não falam, pode esperar nem a loucura e nem a cura total, né? Achar que vai acontecer uma mágica. é, e assim, a segurança é tudo. Eu costumo falar, né? A gente, numa consagração da medicina, você está cuidando do amor de alguém. Alguém ama muito aquela pessoa. Então, ali não é só você servir um líquido, não é só você ofertar essa medicina, mas é também você estar ali para dar o apoio que a pessoa precisa na hora em que ela se depara com algo muito grande na frente dela. Né? E aí que entra a questão dos rezos, né? Hoje a gente tem os rezos muito cantados, com elementos, com tudo, mas antigamente era tambor e maracá, nada mais, era só isso. Então, as pessoas que vão vir, né, para consagrar não tenham medo. Como eu falei, é uma consagração um pouco diferente, que é justamente uma consagração de conexão. Né? Essa conexão é para trazer o entendimento, para ela saber como andar para a vida. E com esse combustível maravilhoso. Ai, vai ser muito lindo, muito lindo. Animem-se, é inédito esse encontro. Não temos data para um próximo. Cada encontro é sempre único também. A gente está preparando tudo com muito carinho, com muita entrega, né? Com muita dedicação. E eu acho uma oportunidade incrível, sobretudo porque também essas tradições, né, elas nasceram em nós a partir de jornadas muito longas e profundas. Primeiro a gente experimentou toda essa transformação na nossa vida, é, estamos buscando e continuamos buscando o autoconhecimento. Então, é algo que nasce também de dois buscadores que estão compartilhando com o mundo, que são pessoas normais, com as suas questões, com as suas vulnerabilidades, também em jornada e em trabalho contínuo, né? Então, eu também acho importante as pessoas saberem disso, né, de verem a nossa humanidade, mas também o nosso amor na entrega de compartilhar com o mundo algo que na nossa vida, ao longo de muitos anos, tem feito muita diferença, tem trazido muitas bênçãos e muita cura. Vai ser um movimento encantador. Com Né? certeza. Então, a gente está trazendo aí, né, além desse conhecimento terreno, mas também o conhecimento do astral. Né? Você olhar, saber direcionar seu caminho e ter um norte, uma direção. A gente também vai trabalhar isso na imersão, né? O que cada direção representa e como se conectar com essas direções e com isso tudo, né? Para que a pessoa possa ali sim firmar seus passos para caminhar para o seu destino com suavidade, com harmonia, com alegria de viver. Por mais difícil que seja, a alegria sempre prevalece. Ele sempre fala alegria, alegria. Vamos lá. Com certeza, vai ser uma honra. Está sendo já também. Participar com você e unir esses dois caminhos, né? E eu tenho certeza que vai ser inesquecível e estou muito feliz também com isso, porque acredito muito, né? É algo que eu acredito de verdade, como muito precioso, né? Muito precioso, muito raro, muito encantador. E que bom que a gente pode ser tudo, nós somos, né, canal, né? Nada nos foi dado, nós não somos nada, assim, tudo nos foi dado e tudo nos foi confiado. E que a gente então esteja agora é, contribuindo com as pessoas, né, aproximando as pessoas de possibilidades tão profundas realmente. Tô vendo um monte de gente que já participou das cerimônias, que já entraram, já passaram e já saíram aqui pelo Instagram.
House, É, house, né, Flávio? Rausch, Rausch, Rausch. Vai ser assim muito bom, né? E vocês que vão participar, vai ser algo novo, né? Uma experiência diferente. E o que a gente deseja, né, é que cada um venha de coração aberto, sem medo, sem pensar que vai começar num dia, vai terminar no outro. Não, não vai ser Será que eu assim. dou conta? Será que eu, né? Vai ter a pausa para o almoço, vai ter a pausa mais no finalzinho da tarde para dar uma descansada, né, para se preparar para a cerimônia. E não se preocupem, muita gente dorme na cerimônia, tá? Que já me perguntaram que tem que ficar acordado a noite toda? Não, 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 né? Porque tem gente que acha que eu vou consagrar medicina e vai acontecer isso e isso. Então, se esvaziem de tudo que vocês ouviram na internet, de tudo que o amigo falou, né? A gente vê, às vezes, muitos médicos que têm todo o conhecimento científico e também têm um certo receio, mas porque você tem que saber onde que você está indo, né? Com quem você está fazendo, para que você se sinta bem, se sinta confortável. Então, se abram, se permitam e deixa fluir. E a gente se vê no sábado. isso, muito bom. Então, quem tiver interesse, manda direct pelo Instagram e nas nossas redes que a gente coloca mais detalhes, tá bom? Um prazer, Flávio. Muito Prazer, bom vamos estar com fechar, né? Que o você. grande Espírito esteja aí nos fortalecendo para que nós possamos ser um instrumento que cada um precisa para se encontrar. Ah, é o que eu peço também. E também as pessoas até pararem para pensar assim, nossa, a gente elege tantos eventos, distrações, coisas assim que não levam a lugar algum, né? Então a pessoa poder reservar um dia para fazer um mergulho profundo, se olhar, se dar esse presente, silenciar, né, interagir e beber em fontes tão maravilhosas, realmente é algo, não consigo imaginar outro programa mais divino do que esse, gente. Pelo amor, não tem como substituir nada que não seja a gente se olhar e fortalecer a nossa conexão com o divino para ancorar os nossos passos na Terra, né? E não tem É, outro caminho, Flávio. Eu, por exemplo, já passei dos 50 anos. Eu penso assim, não tenho mais tempo a perder para ficar 10 anos ali chorando um problema. Eu quero olhar para ele, o que que esse problema, o que que essa questão, o que essa dor, essa compulsão, o que quer que seja, o que que isso quer falar para mim, o que que isso quer me ensinar. Vamos aqui, um encontro direto, cara a cara, porque eu quero resolver, eu quero criar espaço para o novo, para a vida fluir. E todo mundo pode viver exatamente esse caminho. Agora é uma decisão. Eu quero. Eu vou me despir das expectativas, de tudo, e vou lá com o coração aberto, porque eu quero olhar e quero aprender com a vida, quero ouvir os convites da vida e quero olhar para mim com entrega, né? Viver uma redenção diante da vida. Isso é maravilhoso. E daí tudo flui, tudo chega, o mestre chega, as oportunidades chegam quando o discípulo está pronto, se propõe a andar no caminho, né? é. E esse caminho, ele pode ser suave ou pesado, depende de nós, né? É aquilo que eu falo, né? A gente vai para adquirir conhecimento, mas esse conhecimento precisa ter vida. Você tem que dar vida a ele depois. Conhecimento parado não serve de nada. E o investir em si, o que eu observo, né? Muitas pessoas, elas às vezes deixam de investir em algo que vai trazer uma autocura para elas, mas preferem para uma festa, preferem para um passeio, né? E depois são lá todas fragilizadas. Então, quando você participa de uma imersão dessa, é fortalecimento total, né? E depois nós vamos
As pessoas que vão participar depois vão falar para gente, olha, foi assim, foi muito bom. E vai Com ser. certeza. Ai, gratidão, Flávia, Gratidão, gratidão a Flávio. todos Tudo que de estavam bom, boa assistindo noite. aí. A gente vai dar uma editada na live aqui, vai colocar lá para todo mundo assistir depois. E que dessa live venham outras, venham muitas, porque é sempre bom a gente estar nessa interação, trazendo conhecimento. Gratidão aos seus ancestrais, aos meus ancestrais. Gratidão. E saudações, né? Rauch, Rauch, Arro, Raus, Xavá, Raus. Xavá, Boa ele, noite. o Carola, Pataxó que me beijo. acolheu, né? O pessoal dos Pataxó lá de Paraty, que abriram as portas para mim, o meu povo, Rativi, Ilê, e a vida segue. E a gente se vê no Amém. sábado. Ok. Beijos, boa noite, tudo de bom para todos.